Olá pessoal, eu me chamo Fernanda Steffen, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória do ator e cantor Lauro Corona. Lauro Corona fez muito sucesso na década de 80 e eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória dele, que foi muito rápida. Ele faleceu aos 32 anos, se estivesse vivo em 2024 ele completaria 67 anos. Então, tudo começa no Rio de Janeiro. Ele nasce no Rio de Janeiro numa família de classe média alta. O pai cantor e a mãe dona de uma loja, mas uma loja de elite, né? Uma boutique, como eles chamavam na época. Mesmo sem ter necessidade de trabalhar, ele aos 16 anos foi ajudar a mãe nessa loja, ajudar na parte administrativa, atender os clientes. Sabe aquele negócio de cuidar do negócio da família? Então, é isso que ele foi fazer. E lá ele conhecia muita gente, conversava com todo mundo e muita gente importante. Como eu falei, era uma loja mais de elite. Entre essas pessoas, ele conheceu um produtor, achou ele muito bonito e ele realmente era um homem muito bonito, muito simpático, carismático. Convidou ele para fazer um teste para o Bob's, propaganda do Bob's. Ele, a princípio, negou, não, eu não quero, muito obrigado, eu tô aqui trabalhando na loja dos meus pais, ajudando, eu não trabalho com a parte artística. Depois, mais tarde, ele foi conversar com os pais, com os amigos, e eles incentivaram, poxa, vale a pena você tentar fazer esse teste, vai lá, deve ser legal, você vai conhecer outras pessoas, é interessante. Então, ele ligou para esse produtor, tinha ficado com o cartão dele, ligou para esse produtor e falou, ok, vou fazer o teste. Fez o teste, ele passou e disse na época que, incrivelmente, ele adorou fazer aquilo. Então, ele disse, olha, se aparecer outros testes, me chama que eu venho. E foi isso que aconteceu. Então, ele foi chamado para um outro teste da Coca-Cola, onde tinha mais de 2.000 candidatos. Ficou em primeiro, fez a propaganda da Coca-Cola. No dia da gravação dessa propaganda, ele conheceu um outro produtor que levou ele para o teatro. Então, levou ele para a escola de teatro, conheceu vários atores e estreou uma peça. Dessa peça para a Globo foi um pulo. Ele começou com uma participação em Ciranda de Pedra e em 78 ele já fez a novela Dancing Days, onde ele era par romântico com a Lídia Brondi. O pessoal sente muita falta, né, da Lídia Brondi nas telinhas. Ele fez um par romântico com ela. E é interessante a gente perceber que a carreira dele foi muito rápida, meteórica e muito breve, porque de 78 a 88, que foi o ano que ele faleceu, são 10 anos, pouquíssimo tempo. Então ele fez essa novela e na sequência, aí na década de 80 ele foi foi fazendo um trabalho atrás do outro, novelas, capas de revistas, capas de jornais, eventos de debutantes, que tinha muito naquela época, e todo tipo de propaganda que você imaginar. Então ele era o queridinho tanto dos colegas de trabalho quanto dos escritores, dos produtores, diretores. O pessoal gostava muito dele. Por conta disso também, ele gerou um problema na vida dele. Ele fazia papéis de galã. E por conta disso, ele não podia assumir que ele era gay. Porque isso ia dar de frente com o tipo de trabalho que ele fazia. Ele amava atuar, né? Então, além de ator, né, galã de novela, modelo, ele também arriscou na carreira de cantor. Então ele chegou a gravar um disco romântico. Talvez não tenha dado tão certo, não tenha decolado, porque ele entrou numa época onde o rock nacional estava em ascensão. Ele gravou esse disco, não deu muito certo. Inclusive, ele fez várias participações, vários clipes na época, entre eles o clipe uma música do Barão Vermelho chamado Bete Balanço. Dizem que foi nesse clipe que ele conheceu o Cazuza. Há rumores que eles tiveram um caso, mas eu não encontrei nada que comprovasse isso, né? As pessoas dizem que não, que eles eram amigos, que eles nunca foram namorados. Até eu acredito, porque até nem teria por que mentir
essa altura do campeonato, né? Então, não encontrei nada sobre isso. Então, o que acontece? Ele conheceu o Cazuza. Muito bem. Dentro da década de 80, estava acontecendo várias coisas, né? Do regime militar, o fim da censura no Brasil, a liberdade sexual, várias coisas estavam acontecendo. Quem viveu os anos 80 sabe disso. Mas, entre tudo isso que estava acontecendo, muita coisa boa, tinham coisas ruins também. E uma dessas coisas, a chegada da AIDS no Brasil. A AIDS foi descoberta no final da década de 70 lá nos Estados Unidos e chegou no Brasil como chegou no mundo todo, né? Muitas pessoas adquiriram essa doença, era uma doença nova, não é como é hoje em dia que você toma o medicamento, faz o tratamento e você tem uma sobrevida, você consegue viver normalmente desde que faça o tratamento. Naquela época não. Então você imagina a surpresa e o desespero dele ao receber essa informação. Porém, o que acontece? Ele não aceitava a doença. Como a gente falou, era uma doença nova. O que ele fez? Ele optou em não fazer o tratamento convencional, que é o medicamento que o médico dá direitinho. Ele optou em fazer tratamentos alternativos. O que ele fazia? Homeopatia, meditação, banhos de algumas águas termais, algumas coisas nesse sentido. Que naquela época, para entender, ninguém sabia o que fazer. Então todo mundo, não, olha, se você tomar essa água você vai melhorar, se você fazer esse tratamento aqui com frutas e verduras você vai melhorar. Porque o que eles sabiam era que era algo relacionado à imunidade. Não vai muito longe, uma atriz bem conhecida, a Dina Sfati, quando ela foi diagnosticada com câncer, não teve nada a ver com AIDS, com câncer, que também era uma doença bem complicada nessa época, ela tinha que fazer uma cirurgia e ela optou em não fazer essa cirurgia e ir para um outro país, se eu não me engano. Agora eu não sei se já era a União Soviética ou já era a Rússia, gente, eu não sei. Se vocês souberem, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor. Mas ela foi para lá porque lá tinha um tratamento homeopático com ervas e que diziam que tinha cura para o câncer. Inclusive, enquanto ela esteve lá, ela fez várias reportagens para o Globo Repórter, reportagens para o jornalismo da Globo. Ela foi tentar, né? Quando ela percebeu que o câncer estava evoluindo e que não estava adiantando, ela voltou para o Brasil, mas daí já não dava mais para fazer a cirurgia e em pouco tempo ela veio a falecer. Então é um exemplo da forma como as pessoas pensavam na década de 80, né? No caso da Dina Sfati, era em relação ao câncer, né? No caso do Lauro Corona, em relação à AIDS. Então, ele tentou fazer esse tratamento alternativo. Qual que foi o erro dele? Ele poderia ter feito tratamento alternativo, mas poderia fazer o tratamento convencional também. Enfim, a gente entende, né? Tenta entender as razões dele. Era uma outra época. Então, ele não aceitava. Mas continuou trabalhando, as pessoas percebiam que ele ficava doente com muita facilidade, então ele ficava várias vezes, estava gripado, estava com pneumonia, alguma infecção na garganta, sempre. As pessoas próximas começaram a desconfiar, mas como ele não assumia, ficou por isso mesmo. Ele continuou trabalhando. Não se sabe quando ele soube da doença, a gente não sabe se ele ficou doente a partir do momento que ele estava muito doente, ele soube da doença, ou ele soube da doença, ela demorou para se manifestar. Não se sabe sobre isso, não tem essa informação. O que se sabe é que em 1988, ele começou a fazer a novela Vida Nova, onde ele era protagonista, mas logo de início ele percebeu que ele não ia dar conta, que ele continuava sentindo febre, enjoo, ele já não conseguia esconder das pessoas ao redor. Então, o que ele fez? Pediu afastamento, alegando exaustão, excesso de trabalho, que fazia sentido, porque ele realmente vinha engatando trabalho atrás do outro. Mas as revistas, os jornais já estavam desconfiados e começavam a perseguir ele, a família dele, para entender o que estava acontecendo. Eles queriam uma declaração para saber por que o Lauro Corona estava tão doente, por que ele vinha emagrecendo.
Só que o Lauro não queria falar, e era um direito dele manter a privacidade dele, ele não queria falar, ok, vamos respeitar. Só que naquela época isso não acontecia, né, gente? Então seguiam ele, perseguiam ele, tanto que teve uma reportagem onde ele fala assim, o que vocês querem de mim? Vocês querem a minha alma? E nessa frase já demonstra como ele estava fragilizado. Enfim, ele ficou um tempo longe. Naquela época não tinha internet, então você conseguia ficar um pouco afastado e evitar os repórteres, né? Beleza. Aí ele tentou voltar para Globo. Voltou, começou a fazer os trabalhos, só que daí, quando ele chegou para trabalhar, ele estava extremamente magro e as pessoas perceberam como ele perdeu cabelo, ele perdeu muito cabelo. Ele estava quase careca, assim, muito ralinho aqui em cima, sabe? Ele começou a trabalhar, não deu conta de novo, só que dessa vez ele se isolou de vez, ele foi para uma fazenda da família e se isolou tanto dos jornalistas, colegas de trabalho, como dos amigos mais próximos. Ele não queria receber ninguém, as pessoas mandavam cartas, mandavam bilhete, tentavam ligar para ele, ele não recebia. Dizem que teve alguns atores que foram lá na fazenda, bateram na porta, ele mandou voltar, ele não quis receber. Tá. Foi nessa época que a Glória Pires foi bater lá na casa do Cazuza para falar com a mãe do Cazuza, para entender qual era o tratamento que o Cazuza vinha fazendo, porque ela já sabia da doença. E ela queria saber que tratamento o Cazuza vinha fazendo para tentar convencer o Lauro de fazer o mesmo. Só que a partir daí já não deu mais tempo. Ele foi internado muito mal no hospital. Quais eram as condições quando chegou no hospital? A gente não sabe, a família não informou. Inclusive, a família deixou muito claro para o hospital que eles estavam proibidos de dar qualquer declaração, falar qualquer coisa sobre o diagnóstico do Lauro. É muito triste, assim, saber que ele teve um fim isolado, né? Ele optou em ficar longe de todo mundo. Então, ele ficou 9 dias isolado e no 10º dia ele veio a falecer. A imprensa, como sempre, tentando cobrir, inclusive, o velório dele. Teve um problema na porta do funeral, porque os pais se revoltaram com a imprensa pela falta de noção da imprensa, pela falta de empatia, por não entender que eles estavam passando por uma dor muito grande e a imprensa queria capa de revista, queria gerar reportagem, queria... Bom, gente, até hoje isso é um pouco assim, né? Ele orou um pouco, diminuiu esse excesso, mas naquela época eles tentavam tirar foto do caixão, tirar foto do pessoal chorando, e isso é bem triste. Houve um problema ali entre os pais do Lauro Corona, a irmã do Lauro Corona e a imprensa. Eles tentaram expulsar a imprensa de lá. Enfim, foi um fim muito triste por um artista tão querido, tão respeitado pelo público, pelos colegas de trabalho, pelos colegas de profissão e por toda a mídia, né? Triste também é saber que Cazuza criticou muito o Lauro Corona por ele não ter divulgado que ele estava com a doença. Esse mesmo Cazuza que levou um tempão para assumir que ele tinha AIDS, então rolou um pouco de hipocrisia aí. Então teve alguns debates depois da morte dele, teve um debate sobre o que era AIDS, divulgar ou não sobre a doença, né? Se o artista estivesse doente, divulgar ou não para o grande público. Muita discussão sobre pesquisas, sobre o que fazer, muito direcionamento que as pessoas devem tomar o medicamento, que as pessoas devem procurar um médico e fazer o tratamento que o médico recomenda. Isso também foi importante na época, né? Foi uma história bem rápida, porque realmente não tem muitas informações sobre o Lauro na internet. Ele era um homem muito reservado, então o que eu pesquisei eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like que ajuda muito o canal, vocês não imaginam quanto. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.